O halving do Bitcoin já ficou para trás e agora nós temos uma nova oportunidade aparecendo, uma oportunidade de ganhar muito dinheiro com as criptomoedas por conta de alguns sinais que o mercado está mostrando. Antes de você aí tomar qualquer decisão, assista esse vídeo até o final que eu vou compartilhar a minha estratégia pós-halving e como que eu vou ganhar dinheiro com isso. Vou começar respondendo a pergunta que você provavelmente está se fazendo. Por que o Bitcoin depois desse halving, por que ele não estourou para cima, né? Porque ele não subiu muito, como muita gente está falando que o halving é completamente revolucionário, e é sim. Só que o efeito dele demanda tempo. Ele está seguindo exatamente o esperado de um evento muito grande, como o próprio halving. E eu venho falado nos últimos vídeos te alertando que a expectativa que você tem dentro desse halving vai ser praticamente a mesma e bem parecida com o que a gente viu lá em 2020, que foi o último halving, ou seja, 4 anos atrás. Foi mais ou menos em maio, então a gente já faz uma projeção que, olha só, né? O comportamento do halving lá de 2020 é muito parecido com o que a gente está tendo agora, o que dá uma base para gente, para você espelhar o comportamento e ter uma decisão mais assertiva. Esse é o nosso papel aqui. Então nota que vamos supor que o halving aconteceu nessa exata data e antes ele já estava com comportamento lateral. Você pode ver e continuou posteriormente depois do halving até que ele quebrou a estrutura e fez um pivô de alta aqui e pronto, iniciou toda a estrutura que você já viu acontecendo, que o mercado subiu muito. Ou seja, você tem duas etapas nessa história, antes e depois do halving. Só que são momentos completamente diferentes. O que você viu lá em 2020 antes do halving foi uma oportunidade de acumulação, até porque o mercado caiu muito. E se você voltar mais ainda, você vai perceber que antes mesmo o mercado subiu muito. Só que ali era o momento de quem? Do próprio Bitcoin. Não era um momento para você meter o louco e sair comprando todas as altcoins do mercado. E esse é um erro que muitas pessoas cometem. Elas já começam comprando todas as altcoins que vê pela frente, sem primeiro pensar numa zona de compra, numa boa zona para você acumular. Isso é importante porque você garante que você tem mais quantidade daquela moeda e se ela valorizar, você vai ganhar mais dinheiro. Então nós queremos otimizar os nossos ganhos e para isso a gente tem que ser um pouco mais minucioso. Por isso que voltar no passado é extremamente importante porque dá pra gente uma base, claro que com algumas diferenças. Que diferenças são essas para te preparar, tá? Nada que eu tô falando aqui é em vão, é para você usar essa informação para melhorar a tua assertividade no mercado e ganhar mais dinheiro. Então olha só, você vai ver que antes do halving o Bitcoin subiu muito, cara, saiu lá dos seus 15, essa aqui foi só uma pernada de alta que ele fez depois de sair dos 15 mil, e agora finalmente ele está parando, quando? Perto do halving, exatamente como a gente viu em 2020. A probabilidade agora é que o mercado fique mais parado, e fique trabalhando nesse range até que quando? Até quando? Até o Bitcoin quebrar essa estrutura. Então, quando você começa a rastrear a estrutura atual do mercado, você já vai ter um gatilho para a direção que o mercado vai seguir a partir do momento que ele quebrar essa estrutura. Por isso que não adianta você pegar aqui e ficar igual maluco tentando adiantar as etapas do mercado enquanto ele está em uma estrutura completamente lateral. E aí você tem que ser um pouco mais minucioso, e é aí que algumas informações que eu venho falando com vocês nos últimos vídeos já está chegando num certo limite. A gente tem que prestar muita atenção porque isso significa que você pode ganhar mais dinheiro. Beleza, mas para recapitular, nós estamos em um padrão completamente lateral no Bitcoin entre precisamente os 60 mil e entre os 74, que foi o topo histórico que o Bitcoin bateu. Enquanto ele estiver aqui dentro desse range, desse intervalo, você não vai se emocionar, você vai ter que ser um pouco mais específico para fazer a sua tomada de decisão, para comprar altcoins. E aí que eu vou entrar com minha estratégia aqui para te mostrar. Então, primeiro, nessa estrutura, a gente precisa olhar para uma coisa, para a dominância do Bitcoin. Claramente, por que a dominância é importante para a gente nesse momento? Porque desde quando o Bitcoin subiu muito, você vai perceber que a dominância subiu muito. Essa dominância, esse gráfico que eu estou te mostrando, ele subindo, significa uma coisa só, bem simples. Significa que o Bitcoin está ganhando mais dinheiro do que o resto do mercado. Então significa que o Bitcoin é o melhor investimento para se fazer, tá? De uma forma mais conservadora. Então, em vez de você comprar o Bitcoin igual maluco, você compra Bitcoin primeiro, depois trabalha com o lucro do próprio Bitcoin e começa a espalhar para as outras moedas. É assim que você faz um gerenciamento inteligente da tua carteira para você evitar riscos
desnecessários, tá? Ainda mais se você não tem muito conhecimento com o mercado. Porque para você fazer alguma loucura, alguma coisa arriscada, você tem que ter uma base técnica. Sem isso, você vai estar na mão da sorte. Então, se você for perceber, da última vez, vamos voltar lá em 2018, a gente viu esse gráfico subindo muito, significa que a dominância em si teve uma alta boa, significa que lá atrás o Bitcoin estava subindo muito mais que as altcoins. Até o momento que, olha só, o mercado deu uma engasgada nessa tendência. E o que ele fez? Se você for observar muito bem minuciosamente, ele quebrou uma estrutura de alta que o mercado tinha. Então aqui a gente tinha uma estrutura de alta, você pode marcar aqui também dessa forma, uma linha de tendência muito mais inclinada, e a partir do momento que ele quebrou essa estrutura aqui, vamos lá, se nós temos uma estrutura de alta, uma linha de tendência agindo como suporte para o preço aqui, e o mercado pega e quebra essa tendência, está subindo, o preço vai e cai, quebra essa estrutura. Significa o quê? Que essa estrutura de alta foi quebrada. Então, no gráfico da dominância, o que isso significa? Significa que a prioridade, quando essa tendência é quebrada, não é mais do Bitcoin. Bom, se o pessoal não está investindo no Bitcoin, para onde está indo essa grana? Para as altcoins, para as outras criptomoedas. Então aqui você começa a entender uma troca de prioridade do mercado, que no momento durou um pouquinho, tá? Não durou tanto, até porque depois a dominância voltou a subir. Mas aqui que está a jogada, porque se a gente for pegar a dominância atual do Bitcoin, você vai perceber que ela está com uma estrutura um pouco diferente e muito mais bem desenhada para quem manja de análise gráfica, que é o que? Uma cunha ascendente. Então o Bitcoin está trabalhando dentro de um padrão, que você sabe muito bem, eu adoro falar sobre esse padrão, que é um padrão que está subindo, só que ele tende a fazer um rompimento para baixo. E tem um detalhe aqui, ele está trabalhando no limite aqui dessa cunha. Então nós temos duas linhas de tendência guiando o preço não está indo para nenhuma outra direção, ele está mantendo esse padrão no limite. Isso aqui, quando ele chega nesse limite, ele tende a fazer um estouro, tá? A quebrar com força isso aqui. Acaba vindo de uma forma de pancada pra gente. E olha que super interessante, porque se esse padrão tende a romper para baixo, significa que no médio prazo, curto prazo, nós podemos ver a prioridade do mercado mudando. Novamente, a estrutura do mercado, que aqui está sendo de alta, a partir do momento que essa linha de tendência que você está vendo aqui, ela for quebrada, significa que a tendência do mercado, a prioridade vai mudar. E se muda, significa que as altcoins vão receber a prioridade do mercado e é aí que elas podem valorizar mais. Mas você sabe bem que isso não é 100% verdade, porque é muito relativo. Porque por uma situação dessa acontecer e você ganhar muito dinheiro, o mercado precisaria estar subindo. Então o Bitcoin precisa subir e a dominância cair para você ver a maravilha acontecendo, você ganhando muito dinheiro. Porque se o Bitcoin cair e a dominância cair, pode ser que as suas altcoins caiam, suas criptomoedas caiam, mas não tanto. Então é um jogo de prioridade. Se o Bitcoin está caindo, uma queda assustadora, e a dominância também, significa que nessa queda a prioridade do mercado está nas altcoins. Então, se as pessoas estão comprando altcoins nessa queda, elas estão segurando a queda. Porque está caindo, alguém compra. Aí dá uma segurada no preço. Enquanto está caindo, tem alguém comprando. Então, num panorama geral, o Bitcoin começa a cair muito, as altcoins caem, mas um pouco, não caem tanto. Esse é o ponto que nós queremos. Nós temos sim alguns dados importantes. Que dados são esses? O Bitcoin, ele não está derretendo, ele não está caindo muito. Ele está o quê? De lado, enquanto a dominância está ameaçando cair. Quando você vai pegar uma tendência lateral do Bitcoin, o Bitcoin começa a ficar chato e a dominância está indicando queda, significa que nós podemos ver por um breve momento, assim como nós vimos lá atrás acontecendo na própria dominância, a gente pode ver o mesmo comportamento acontecendo. Uma queda da dominância, uma quebra de estrutura momentânea, e aí sim uma valorização de curto prazo das altcoins. O que isso significa e qual a minha estratégia em cima disso? Seria inteligente você pegar o lucro que você teve no seu Bitcoin e começar a dividir esse lucro entre algumas altcoins do próximo nível de risco, que seria o quê? O top 50, top 100. Você pode fazer isso, mas tem um sério problema aqui no meio e não é tão simples assim.
Se você pegar nesse exato momento e trocar todos os seus bitcoins e começar a entrar pesado nas altcoins, você está trabalhando antes de uma tendência ficar sólida. Significa que você pode fazer investimento e toda essa estrutura ser quebrada por um momento e não respeitada. Então acaba sendo muito mais confortável quando nós falamos de análise para conforto de exposição e mais certeza que você trabalhe em uma confirmação de rompimento. Então, toda vez que você tem um rompimento, essa dominância caindo aqui, voltando, retestando, quando ela fizer essa alta depois de romper, você vai ter uma oportunidade imensa de aí sim fazer alguma troca desse capital e aproveitar a queda das altcoins. Se você fizer isso antes disso tudo acontecer, você vai estar se precipitando e tentando adiantar uma tendência que ainda não existe, porque a tendência clara da dominância do Bitcoin é de alta. Então você tem que prestar muita atenção porque você corre um risco a mais. Apesar de, se você for notar bem, todas as altcoins caíram bastante, elas não recuperaram muito ainda daquela grande queda que nós vimos. Então sim, nós já estamos em um processo positivo para acumulação. Com todos esses sinais, você pode crer no seguinte, que as próximas semanas possam ser positivas para as altcoins. Porque a queda, grande queda que a gente teve já fez uma limpa boa, e já fez uma retração positiva. Então, sim, para algumas altcoins nós estamos num momento muito propício para fazer compras e foi exatamente o que eu fiz. Lembrando, na queda que o Bitcoin fez e que levou as altcoins para um fundo muito maior e que o Total 3 indicou aqui para mim que a gente estava numa região excelente para fazer compra e olha só, né? Desde quando eu falei para vocês que a partir do momento que o Total 3 que antes, quando eu tinha gravado o vídeo, estava aqui em cima, eu falei que caso ele caísse, viesse buscar esse suporte, eu faria a win. Eu entraria com todo o meu capital nessa região aqui, sem pensar duas vezes, foi exatamente o que eu fiz. E esse pequeno repique que o mercado entregou aqui está me dando mais ou menos 30% de lucro em toda a minha carteira, tá? Isso em questão de uns dias, uma semana. Então, eu sempre fico trabalhando em um cenário mais positivo, em um cenário que não está acontecendo agora. Eu quero ver confirmação. Eu quero esperar o momento certo e não simplesmente ficar agindo no impulso. E eu te falo, o impulso nesse mercado é seu maior inimigo. Por quê? Porque você não tem nenhuma base, você não tem nenhum conhecimento para se segurar, para você ter certeza que você está tomando a decisão correta. E uma decisão errada nesse mercado pode custar toda a tua grana. E olha bem, pela primeira vez na história eu estou abrindo a minha primeira turma de mentoria com acompanhamento durante 12 meses, praticamente durante todo o ciclo de alta. Eu acompanhando você e te orientando durante todos esses próximos meses, mas isso só serve se você tiver acima de 50 mil reais investidos no mercado ou disponíveis para investir. Então, se você quiser otimizar seus ganhos e você tem um capital maior, você clica no primeiro link da descrição, no comentário fixado, vai ter um formulário para preenchimento. Eu vou analisar e se você for aprovado, eu entro em contato contigo. Então, se você está esperando que o mercado vá subir muito daqui para frente, presta atenção, porque nesse momento o Bitcoin está preso em um intervalo de lateralidade entre os 73 e os 60. Enquanto ele estiver aqui dentro, cara, você não se emociona. O que eu vou fazer? O que minha estratégia diz? Minha projeção é que a gente fique ainda depois desse halving durante 4 meses, 3 a 4 meses bem de lado. Isso daria para a gente uma projeção aqui mais ou menos de agosto, setembro, o mercado reagir. A gente pode muito bem ficar bem de lado nessa estrutura e aí chegando perto de agosto, setembro, o mercado pode já iniciar uma grande alta. E aí sim, quando ele quebrar essa alta e fizer uma confirmação desses 73 rompidos aqui, vai ser um indicativo extremamente positivo para a gente, porque a nova fase do mercado pode chegar. E aí a gente vai casar as informações que eu já te falei, até porque você viu que na dominância do Bitcoin, nós estamos esperando que esse gráfico entregue uma queda para a gente ganhar dinheiro com as altcoins, mas por outro lado, você sabe muito bem que da última vez o Bitcoin fez uma estrutura, ele quebrou a estrutura da dominância, entregou uma queda aqui instantânea que depois fez as altcoins valorizarem bastante. Então se você voltar aí no tempo um pouquinho, vai ver que essa queda foi importante para as altcoins valorizarem bastante. Então, no cenário atual do Bitcoin, que ele está ficando de lado ainda mais em cima do halving, a dominância querendo ameaçar uma queda. E por outro lado, o Total 3, que é o gráfico que diz o tamanho de capital na mão das altcoins,
Se esse gráfico está buscando um suporte aqui, você tem, olha só, tá? 3 informações validando uma tese. E é assim que a gente trabalha. Quando tem muitas informações validando a sua tese, você pode ter sim uma certeza maior que aquilo vai acontecer, que a sua projeção esteja certa, porque você está trabalhando em várias validações. Isso é essencial, é você melhorar a sua probabilidade de estar certo. E aí você vai gerenciar o teu risco e fazer o que precisa ser feito. Claro, se protegendo também e não sendo inconsequente. E aí, a mentalidade agora é o seguinte: você já tem as informações em cima da mesa, mas basta você ser mais minucioso na sua altcoin. Então a gente tem várias criptomoedas aqui que estão com estruturas bonitas, estruturas péssimas, e você vai fazer o quê? Vai focar nas que estão com as melhores estruturas. Uma delas que eu, se eu não me engano, eu falei com vocês, era a Gala. A Gala tá trabalhando perfeitamente numa confirmação, foi uma das moedas que eu botei um peso bom durante esse all-in. E aí você vai notar que olha só como que ela defendeu bem essa região e pode ser que agora ela vá para uma onda muito boa aqui, né, fazendo uma confirmação de rompimento, entregando uma alta para o próximo alvo aqui na região dos 15 centavos, 16 centavos, que entregaria para a gente uma valorização neste exato ponto de 200%, que já seria uma vantagem enorme, mesmo nesse curto prazo. Você pergunta para mim, seria possível isso, Douglas? Seria totalmente possível, mas é sempre importante você trabalhar em alvos mais curtos e acompanhar o que o mercado está fazendo, até porque essa tendência, na minha opinião, curta, com o Bitcoin ficando de lado, não vai ser muito estouro das altcoins. Esse momento vai chegar no finalzinho do ciclo. Lá para 2025 a gente pode ver sim as altcoins subindo muito e é o período que você tem que ficar bastante bem esperto. E o seu objetivo nesse exato momento é tentar lucrar o máximo de uma forma segura para quando for a hora perfeita para você arriscar, você arrisca, só que você arrisca com o lucro que você ganhou durante esse tempo que nós estamos agora, entre o halving e até a grande alta, mas isso a gente pode ter 4 meses durante esse período, o que dá mais que margem para você fazer boas entradas, boas compras e acumulações, mas você não vai fazer isso de qualquer jeito, você tem que ter uma base técnica, pelo menos o básico de índices de força relativa, de suportes, isso aí eu vou entregando para vocês conforme o tempo for passando. Mas já está na hora de você se especializar nesse mercado e correr atrás de fazer o dinheiro da forma certa. Até porque já falei várias vezes e vou continuar repetindo. Não vai ser todo mundo que vai ficar rico. Não vai ser todo mundo que vai fazer muito dinheiro. O mercado sobe muito. Só que se você não vender, você não lucra. Então presta atenção que eu já vi essa notícia, tudo isso acontecendo em 2020 e 2021. Então para você não passar por arrependido e ter que esperar 4 anos para o mercado voltar a subir, você presta atenção e trata esse mercado com seriedade e não vai fazendo besteira por aí, vendendo as coisas, comprando tudo de qualquer forma. Você tem que ser estratégico dentro de um mercado de alto risco. Isso é extremamente necessário e acompanhando esse canal, com certeza você vai ter uma base muito mais inteligente e sólida para você atingir esse resultado. Mas muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tamo junto.